Olá, tudo bem? Sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Vim falar de uma situação que está produzindo uma polêmica no nosso país, que eu acho que a gente pode pensar um pouco em termos do valor disso em relação à linguagem e trazer um pouco para o contexto do consultório, do trabalho em psicanálise. Assim. A Paula Fernandes recentemente pegou aquela música Shallow, da Lady Gaga, né, do filme Nasce uma Estrela, e fez uma tradução aí, do jeito dela, reescreveu a música utilizando a melodia e inseriu dois termos em inglês no final da música, no refrão da música, na verdade, e isso provocou todo um burburinho, né, porque fez a expressão lá, juntos e shallow now, e aí a galera ficou bastante incomodada, estranhou bastante, criticou bastante a ação da cantora, propôs inclusive outras traduções, outras formas de rimar melhor ali, né? Juntos até o final, juntos até o carnaval, juntos até o Natal e assim por diante. Mas ela fez um jogo ali entre linguagens, né? Entre a linguagem norte-americana e a brasileira. Fico pensando que se ela tivesse feito somente a tradução da música, reescrito a letra, por exemplo, que é o que ela fez na verdade, tirando o Shallow Now e colocando outra coisa no lugar, fico me perguntando se ela teria o mesmo efeito de perturbação, de choque, midiático inclusive, com que ela teve escrevendo o Shallow Now ali. Ela tem as suas justificativas, né, para dizer sobre isso, né, teve os seus motivos por conta do que ela quis fazer, uma homenagem à música, né, inseriu o Shallow Now lá, e aí não faz sentido traduzir por raso agora, ou agora raso, enfim, mas na verdade o que daria era lembrar, fazer uma lembrança, né, estamos juntos e Shallow tocando agora, enfim, fazendo uma referência a essa outra música a qual ela se apropriou. O que eu acho interessante do ponto de vista da linguagem é como a gente consegue, via linguagem, fazer essas modificações, tirar uma palavra de um certo contexto que atribui um sentido a ela e colocar num outro contexto que não necessariamente mantém o sentido da palavra. E isso provoca diferentes efeitos, dentre eles o riso, ou a vergonha, ou o que for, né? Ele provoca afetações na gente. E eu acho que isso é bastante interessante, porque isso mostra como que a linguagem ela é muito mais do que a mera descrição de eventos, acontecimentos, né? E dos fatos. E muitas vezes, principalmente se a gente pensar no campo das artes, né? A palavra vai ganhando, por conta da poesia, da literatura, né? Da escrita, ela vai ganhando outros sentidos que não somente esse sentido direto para a realidade, ela vai ganhando outras possibilidades. Quanto mais rica for a nossa linguagem, em termos de apropriação, de cultura, de leitura e tudo mais a gente tem condição de fazer modificações e inserções na língua. Trazendo isso para o contexto do consultório, da clínica, principalmente pensando na psicanálise, como que a palavra tem deslizamento o tempo todo. E a gente faz uso disso no consultório para dar exatamente as aberturas de sentido para o que a gente escuta do que o paciente está trazendo. Muitas vezes o paciente está preso em algumas palavras, em alguns termos, ou o que ele usa para falar, o que ele usa de palavra para falar de seu sofrimento, está preso em alguns sentidos arraigados, né? Como se ele não conseguisse passar adiante disso. E aí a escuta do psicanalista, ou às vezes do próprio paciente, mas em geral é o analista que intervém para que alguma coisa nova se escute ali, bate muito nessa questão do sentido da palavra. E aí, lembrando de alguns exemplos do meu processo de análise, assim, eu lembro de algumas situações em que exatamente escutar a palavra de outra forma ou a palavra inserida em outro contexto provocavam efeitos imensos. E isso expandiu o leque de reflexões sobre mim mesmo. E isso também acontece com os pacientes, né? Com os outros pacientes. E eu lembro de uma situação, por exemplo, que eu disse assim, tava falando, eu disse assim, e aí a cara passa a ficar vermelha. E aí a analista escuta carapaça enquanto proteção. E aí isso deu um outro sentido para o que eu estava falando naquele momento. Eu saí pensando naquilo, né? Um outro momento. Depois de algum tempo de análise, a analista sempre perguntando no primeiro momento, e aí, tudo bem? Né? E eu entediado com aquele tudo bem, porque a gente vai para a análise porque a gente está mal, a gente está frustrado, a gente está chateado. E aí eu cheguei, depois que ela perguntou isso, eu entrei no consultório e falei, bem, tô bem. E ela falou assim, parece um sino. E aquilo imediatamente me fez lembrar de um sino que tocava onde eu morava na infância. Aquilo abriu um leque de associações imenso para mim. E bastante interessante como que a gente faz essas modificações aí. Eu acho que se você faz a análise, provavelmente você deve ter os seus também. Mas eu acho que isso mostra pra gente como que a linguagem, para além de somente descrever os eventos, ela na verdade faz com que muitos deslizamentos aconteçam. Uma palavra pode significar
N coisas. E aí, voltando pro juntos e shallow now, esse shallow pode significar muita coisa. Aí vai do que você achar mais interessante, né? Pode ser o casal junto escutando shallow agora, pode ser sim agora juntos e raso, ou pode ser o que você entender. Tem gente inclusive já pegando shallow e utilizando isso em outras situações. Então pensa um pouco sobre como que a linguagem e a palavra pode ter efeitos impressionantes na sua vida e também no seu tratamento, na sua análise, por exemplo. Como que a gente pode fazer com que a linguagem nos permita alcançar outros campos de reflexão sobre nós mesmos. Tudo bem? Reflita sobre isso aí. Se você quiser comentar, coloca no comentário, curte, compartilha, vamos discutir sobre esse assunto. Inclusive, o que você achou da música, tá bom? Então a gente se vê em outros vídeos por aí e Shallow Now pra você.